Fala galera, eu quero falar nessa palestra sobre um assunto que eu recebo bastante pergunta, que é por onde começar com Go, tá? Então, isso é uma coisa que a galera me pergunta bastante, assim, pô, gostei da linguagem e quero começar. Então, tem aqui três grandes perguntas, né? A primeira é o que, a segunda por quê e a terceira como. Então aqui eu não vou responder o que, certo? Não vou falar sobre o que é Go, sobre o que é a linguagem Go. Isso vai ficar para um outro assunto, outra palestra ou outro material. Também não vou falar sobre o porquê, não vou tentar convencer você aqui a usar Go. Então eu vou considerar que você já sabe o que é a linguagem Go e que você decidiu que quer usar a linguagem Go. O que eu vou focar aqui é no como. Beleza, já sei o que é, decidi que quero usar, mas como é que eu vou começar, certo? Então esse é exatamente aqui que eu quero falar, sobre Go, por onde começar, tá? Então primeiro eu acho que é bom falar que não existe um caminho só. Esse é o caminho que funcionou para mim e que tem funcionado para algumas empresas, algumas pessoas com quem eu tenho conversado e tenho convivido em Go nos últimos 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu estou trabalhando com Go. Então, dá para começar, se você caiu de paraquedas aqui, quem sou eu, né? Meu nome é Elton Mineto, eu escrevo códigos, sou professor, palestrante, escritor. Depois eu vou colocar os links todos para o meu site, todos acabam no eltomineto.dev, que é aqui esse cara, né? Eu escrevo aqui. Hoje eu sou Principal Software Engineer no PicPay. Eu já estou trabalhando na área de desenvolvimento de software por 29 anos, passei uns 15 anos com PHP e entre outras linguagens, né? Mas faz 10 anos que eu estou trabalhando com Go e faz uns 3 anos, 2 anos, quase 3 anos que eu sou Google Developer Expert em Go. Então é um reconhecimento que o Google dá para algumas tecnologias. Go, como é uma linguagem que foi criada pelo Google, faz parte desse pacote, né? Então vamos lá, eu separei esse conteúdo em duas partes. A primeira parte é voltado para nós devs. São dicas de como um dev, como desenvolvedores, podem começar a trabalhar com Go. E a segunda parte é sobre empresas, como empresas podem começar a trabalhar com Go. Então vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro pode parecer estranho, mas não é olhar para a linguagem em si. A primeira coisa que eu acho que você deveria começar é olhar para os Go Proverbs. Os Go Proverbs é um site que tem provérbios, que tem frases, que tem conceitos que guiam a comunidade de desenvolvimento Go. Por que isso é legal? Porque você começa a entender os conceitos por trás, o mindset, como que a linguagem se comporta, como que a comunidade se comporta. E você entendendo esses preceitos vai te fazer muito mais sentido quando você começar a olhar para os códigos. Por exemplo, não comunique compartilhando memória, comunique por comunicação, concorrência diferente de paralelismo. Quanto maior a interface, mais fraca é a abstração. Aí você vai ver por que Go tem várias pequenas interfaces ao invés de uma interface grande. Vai falar sobre o valor zero, sobre por que é importante você não usar a interface vazia ou o N, agora que a gente tem generics. Então tem várias coisas interessantes aqui sobre erros são valores. Então provavelmente o primeiro impacto que você vai ter, que eu tive vindo de outra linguagem, foi a forma como o Go trata erros. E quando você entende por que erro é um valor e você tem que tratar, o código começa a fazer muito mais sentido. Então eu começaria olhando pelos provérbios, que é para você entender como que a comunidade Go funciona, como que a mente da galera que desenvolve a linguagem e desenvolvem com a linguagem se comporta e entende. Então eu começaria por esse cara. O segundo ponto que eu acho interessante é você entender que Go é uma plataforma, Go é um ecossistema. Não é só uma linguagem, ao redor dele tem uma série de ferramentas como linter, ferramentas de segurança, ferramentas de download de dependências, de formatação de código. Então tem uma série de coisas que existem ao redor da linguagem Go e que isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui tem um link embaixo, vocês vão ver um link para um post do meu site, que esse post ele é baseado numa palestra que eu assisti lá no Google I.O. há 2 anos atrás, aliás um ano e pouco atrás, de um dos Product Managers do time de Go que trabalha lá dentro do Google, que é uma das pessoas que guia o desenvolvimento da linguagem. E ele fala sobre isso, sobre como o Go é muito mais do que uma linguagem em si, ele é um ecossistema. Então é uma plataforma ao redor dele. Então quando você começa a entender isso, você começa a ver todas as ferramentas que tem ao redor, desde as IDEs. É interessante que, por exemplo, o plugin
para o VS Code, o plugin de Go para o VS Code, ele é desenvolvido pela própria equipe que desenvolve a linguagem. Então você tem uma sintonia muito grande entre essas ferramentas. E aí você começa a ver que Go é muito mais evoluído, muito mais complexo, assim. Não digo complexo, mas é muito mais completo. Você tem muita coisa ao redor dele. E aí quando você começa a entender isso, você faz melhor uso dessas ferramentas, você vai ter muito mais produtividade, segurança. Então esse seria para mim o segundo passo. E aí entra na linguagem em si, né? Então eu começaria pelo básico primeiro. Quais são os tipos da linguagem? O que são mapas, interfaces, slices, ponteiros? Então, esse é o básico de qualquer linguagem de programação, é você entender os tipos. Por que eu começaria pelos tipos ao invés de os loops e estruturas de controle? Porque você entendendo os tipos, para que eles servem, onde é que você usa, quais são as melhores formas de usar o mapa, o slice, o ponteiro, isso vai te ajudar a entender melhor, estruturar melhor o teu código, estruturar melhor, usar todo o poder do... Lembrando que Go é uma linguagem fortemente tipada e compilada. Então, quando você começa a usar os tipos a seu favor, o compilador vai ser teu amigo. Você vai conseguir resolver uma série de problemas já no momento de compilação, otimizações, etc. A segunda parte que é importante, na minha opinião, é olhar para erros. Como que Go trabalha com erros? Esse é provavelmente um dos grandes choques de quem vem de outra linguagem. Você não tem exceptions, você não tem outras formas mais mágicas. Os erros em Go simplesmente são valores que as funções retornam e você testa se essa variável, se essa informação tem um erro ou não, tem um valor ou não. E aí você trata. Então isso te dá uma responsabilidade muito maior sobre o teu código. Você é responsável pelos seus erros, certo? Você tem que tratar eles explicitamente. Na primeira vista você vai ver que o código parece mais verborrágico, assim, tem mais linhas do que algumas outras linguagens, mas quando você entende isso, a tua vida muda, assim. Como desenvolvedor, você começa a entender o poder dessa forma de pensar. A segunda parte é módulos. Go é uma linguagem que você estrutura teu código em forma de módulos. Então, o teu código é estruturado assim, e você importa módulos públicos ou privados, você desenvolve pensando em módulos que vão ser usados por outros times, outros projetos. Então, você entender como os módulos funcionam, tanto os módulos nativos da linguagem, que a gente chama da Standard Lib, a biblioteca padrão, tanto os módulos que você vai desenvolver. Existem boas práticas de como construir um módulo, de como importar um módulo. Então, para mim, esse é um conceito importante. O próprio compilador, Go foi criado lá no começo, um dos objetivos era ser extremamente rápido de compilar. Então, o compilador ele é muito poderoso. Você consegue criar, por exemplo, eu estou aqui no meu Mac, eu consigo compilar um binário para executar no Windows, para executar no Raspberry Pi, para executar em ARM. Então o compilador ele é muito potente, muito poderoso. Ele é simples de você configurar, tem uma série de variáveis de parâmetros que você passa, otimizações, quando você precisa otimizar melhor a memória, garbage collector, quando você precisa otimizar, gerar debug, coisas assim, e profiling. Então o compilador ele é interessante você dar uma estudada assim, de como configurar ele, como usar ele da melhor forma. E eu deixar uma dica aqui, tem um livro que eu acho muito legal, ele está traduzido em português, a tradução dele é colaborativa, é um projeto open source, que é o Aprenda Go com Testes. Então ele passa por grande parte desses pontos que estão aqui. Esses links que eu coloquei acima, eles são links para o site oficial da linguagem, que é o go.dev. Lá tem o link esse aqui vai para o manual oficial, mas esse Aprenda Go com Testes é um e-book gratuito que você pode ler e baixar, que vai te fazer trabalhar, entender todos os básicos da linguagem, já exercitando testes unitários, testes de integração, usando a própria biblioteca padrão de Go para testes, que é muito poderosa. Então eu recomendo bastante esse livro para quem está começando. O próximo passo é você aprender sobre a Standard Lib. A biblioteca padrão de Go ela é muito poderosa e a tendência da comunidade Go é a gente usar o máximo possível a Standard Lib. Então eu venho de outro background, quando você usava muito framework de PHP, muito framework de Java, etc. Go, a comunidade, ela não tem muitos frameworks complexos como Ruby on Rails, como Spring Boot, como Laravel ou Django.
a tendência é você usar o máximo possível da StandardLib, os módulos da biblioteca padrão, e ir construindo a tua aplicação em cima disso. Então, você aprender StandardLib, tudo que vem embutido nela, faz você escrever códigos mais padronizados. E outra coisa que é interessante é que Go, o time de Go ele tem compatibilidade garantida. Falam sobre isso? Dificilmente, ou até hoje, o seu código, conforme vai evoluindo a linguagem, ele não quebra. São adicionadas novas features na linguagem, mas não são descontinuadas features. Eu comentei que eu estou programando em Go há 10 anos. Eu peguei o código que eu escrevi, o primeiro código que eu coloquei no GitHub, há 10 anos atrás, eu compilei agora e ele continua funcionando. Certo? Por quê? Porque eu usei a StandardLib, então a StandardLib ela vai crescendo, evoluindo junto com a linguagem, então a aplicação não quebra. Então aqui tem, esse é o site, pkg.go.dev, std, que você consegue ver ali a lista de todas as bibliotecas padrão, os módulos padrão, e você pode pegar os detalhes deles, né? Tem alguns sites, alguns links que eu vou deixar aqui que são para o meu site, usando as interfaces da StandardLib, como você consegue estender o comportamento da biblioteca padrão sem perder a compatibilidade. Então isso é uma forma legal de você... a biblioteca padrão ela é poderosa, mas eu quero estender ela para mim, eu quero mudar o comportamento de algumas coisas. Então você pode implementar as interfaces, certo? E aí eu diria para depois que você conhece tudo isso, você ir para a concorrência. Go, o charme do Go, assim, uma das coisas que ele foi criado desde o começo foi para ter compilação rápida, como eu comentei, mas também para trabalhar com concorrência. Hoje todas as nossas máquinas, nossos computadores são multicore, então Go nasceu para você fazer uso disso de maneira mais fácil. Então esse é uma grande chamariz para a linguagem, a concorrência. Eu deixaria para você aprender por último, não porque Go facilita muito trabalhar com concorrência, mas o conceito de concorrência ele já é complexo por si só. Certo? Então Go deixa mais simples concorrência, mas concorrência ainda é complicado. Então eu deixaria para aprender concorrência quando você realmente precisa. Quando você realmente tem um programa, uma aplicação que precisa de muita performance, que pode se beneficiar de um algoritmo concorrente, aí eu me aprofundaria e aprenderia concorrência. Deixei aqui alguns links. Esse aqui é um vídeo de uma palestra no Google I.O. de 2012 sobre padrões de concorrência. O vídeo, se não me engano, é de um dos criadores da linguagem. Esse aqui é o mesmo autor, um ano depois, fez uma segunda talk sobre padrões de concorrência avançados. Aqui tem um link mais básico para quem quiser começar, qual a diferença entre Go-rotinas e threads, o que são channels e como utilizar channels em Go. Então são links lá do Aprenda Golang, do Thiago Temporin. Então são links bem didáticos para quem quer começar. Eu começaria de baixo para cima aqui. E aí os dois primeiros links ali são vídeos em inglês, mas acho que tem legenda. Então são de um dos criadores da linguagem, então você consegue ver padrões de concorrência. Certo? Eu deixaria para estudar isso mais para o fim. Um outro ponto que eu gostaria de falar é cuidar com o sotaque. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho revisado nesses últimos anos muito código de pessoas assim como eu que migraram de uma linguagem para outra. E assim como você é nativo em português e você vai falar em inglês, você leva um pouco de sotaque, tem que tomar cuidado para a tradução literal, por exemplo. É mais ou menos como você tentar traduzir o "é nós na fita" para "it's us on tape". Não faz sentido. Você tem que adaptar aquele conceito, aquele que você quer dizer com "é nós na fita" para a linguagem que você está fazendo, em inglês ou qualquer outra coisa. Então, a mesma coisa aqui. Tomar cuidado para você não programar Java em Go ou programar PHP em Go. Isso vale para qualquer linguagem, mas é por isso que eu trouxe esses slides nessa ordem, para você primeiro começar lá com os provérbios, para entender como que a comunidade Go se comporta, se pensa, para depois você ver código. Para você não tentar escrever, trazer vícios ou trazer formas de trabalhar de outras linguagens para o Go. Go tem a sua própria forma, a comunidade Go tem a sua própria idioma. Tá? Então, tome cuidado para ser idiomático. Isso ajuda muito para você ser idiomático, você se preocupar com isso,
Porque se você trocar você trazer pessoas para o teu time, você pegar mais code review, então isso ajuda as pessoas a entrarem no seu time, ao seu código ser mais evoluível. Então tome cuidado com isso, eu já vi isso, eu fiz isso quando entrei, óbvio, 10 anos atrás, mas tomar cuidado para não tentar implementar coisas de outra linguagem no Go. Outra dica é você fazer parte da comunidade. Então existe uma série de eventos. A GopherCon Latam é o maior evento de Go da América Latina, um dos maiores do mundo. Ela acontece em Florianópolis todo ano. Então é um evento que começou pequenininho, já está hoje com mais de mil e poucas pessoas todo ano. Então é um evento muito importante para você conhecer as pessoas, para você conhecer as empresas que estão no Go, que estão contratando o Go, conhecer cases, então tem palestrantes internacionais. Então é a festa da padroeira, uma vez por ano todo mundo deveria ser, ou tem vindo se encontrar em Florianópolis. Eu sou uma das pessoas que ajuda a organizar o evento, mas então posso ser suspeito, mas é um evento incrível. Aqui em Florianópolis, onde eu moro, tem o Floripa Gophers. Em São Paulo tem o Golang ECP, que são comunidades que estão constantemente fazendo eventos e fazendo meetups. Crie uma comunidade na sua região, se você não estiver próximo dessas aqui. Você tem meetups online, etc. Mas é legal você juntar você juntar pessoalmente sempre que possível, é outra vibe. Então, se você não tiver nessas, aqui são exemplos de eventos. O TDC teve trilha de Go, o TDC é um evento muito grande, então todo ano você pode submeter propostas de trilha. Então, se você está em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, que são os lugares onde tem o TDC, submete uma trilha de Go, ajude a organizar um evento, crie uma comunidade local, faça meetups. Então, fazer parte da comunidade vai fazer com que você conheça outras pessoas, que você tenha as oportunidades. Então, fazer parte de comunidade é muito importante. Tem o canal, tem um Slack oficial da linguagem Go, é o Gophers, no slack.com, então você pode clicar aqui depois, eu vou deixar os slides no meu site, você pode clicar e entrar no Slack, e você lá tem pessoas que escrevem o código da linguagem, você tem pessoas de outras comunidades, outros projetos Go, estão todos de vários países, então é um local de encontro muito importante. Aqui no Brasil, tu tem uma comunidade no Telegram, a Go Brasil, então também é muito ativo, muita gente, muito comentário, muito texto, então vale a pena também fazer parte disso. A outra é manter-se atualizado com uma linguagem que está em constante evolução. Então hoje a gente está, nesse momento que eu estou gravando, na 1.25, a cada 3 ou 4 meses sai, acho que um pouco mais, agora eu esqueci a periodicidade, mas é uma linguagem que está evoluindo muito. Então é bom você se atualizar da linguagem da comunidade em si. Eu vou fazer jabá aqui da minha newsletter, a Semana Go, que está 150 semanas consecutivas. Eu tenho mandado uma newsletter toda segunda-feira com as últimas novidades, posts interessantes. Então, se quiser se inscrever. Se você quiser ver em inglês, tem a Golang Weekly, que acho que é a mais antiga. A newsletter que eu estou construindo a Semana Go é inspirada na Golang Weekly, então vale a pena se inscrever para pegar aí notícias do mundo inteiro. Ela é maior, traz às vezes mais conteúdo. Essas são as duas principais, e acho que a principal dica aqui é divirta-se. Go é uma linguagem muito boa para programar, é muito divertida, na minha opinião. Ela não te atrapalha, ela é muito simples, muito fácil de programar, é muito fácil de você se expressar em Go, tá? E todo mundo meio que fala a mesma linguagem, então é muito fácil você ler código dos outros. Então divirta-se. Não deixa a IA roubar essa parte da gente, tá? Eu gosto muito de programar. Go é uma linguagem que funciona muito bem com LLMs. Então tem o Copilot, outras ferramentas, o cursor, gera muito código bom em Go, mas mesmo assim, tente não perder um pouquinho essa diversão. E aí a segunda parte é para empresas. Beleza, você tem uma empresa, tem um time, você é coordenador, líder de um time, ou você faz parte de um time, é dev de um time. O que você pode, como empresa ou como time, fazer para que as pessoas na sua empresa, no seu time, usem Go de forma mais efetiva? De novo, não existe uma regra só, não existe um caminho. Isso é o que eu tenho visto nas
4 empresas que eu trabalhei nesses últimos 10 anos que usaram Go. Então, 2 delas eu era sócio, então eu ajudei a construir desde o zero, e outras 2 eram empresas maiores e eu ajudei a evoluir uma comunidade que já existia. A primeira, defina um padrão ou adote um. Então, Go ele tem uma standard lib, então existe um padrão na linguagem, mas você não tem um padrão da linguagem específico hoje sobre estrutura de diretórios, Então, existem padrões como o Effective Go, é um site, é um e-book muito bom, eu começaria por ele. Ele tem ali boas práticas de como criar módulos, de como dar nome para as coisas, de como formatar algumas estruturas de código, de algoritmos, de documentação. Então, o Effective Go, para mim, é o primeiro lugar para começar. O Uber tem um Style Guide, que é bem famoso, que ele é muito inspirado no Effective Go. Então, você pode clicar aqui e ver as dicas. A Uber é uma das empresas que mais usa Go. Então, é uma empresa que usa Go pra caramba, assim, é o core da empresa usa Go. Então, eles têm muita ferramenta, muita biblioteca, muito módulo open source fantástico. E tem esse Style Guide, então para mim também é um grande ponto de entrada. E aqui é o link para o projeto, a organização que a gente fez, a definição que a gente fez lá no PicPay. Ele é fortemente inspirado nos 2 primeiros, no Effective Go e no da Uber, mas a gente documentou aqui em português, os outros 2 são em inglês, a gente documentou em português, as nossas experiências. Então, o que eu sugiro é, adote um desses caras, adote o Effective Go, ou da Uber, ou do PicPay, ou crie o seu padrão. Pode definir como é que os times vão organizar as coisas. Tá? Isso ajuda muito, você pensando ali em estrutura de pacotes, estrutura de definição de importação e compartilhamento de código. Isso vai ajudar muito você. Quanto antes você fizer, mais produtivo você vai ser, tua empresa vai ser. Você pode definir quais são as bibliotecas padrão para algumas coisas, para testes, ou se você quiser importar outras bibliotecas. Então, acho que definir um padrão é mega importante e eu faria isso o quanto antes possível. O segundo, configura uma pipeline. Então, Go é muito fácil de você configurar uma pipeline com lint, com testes, com build. Então, você pode configurar Tekton, GitHub Actions, ou sei lá, qualquer outra ferramenta. Mas coloca uma pipeline tem ferramenta, como eu comentei no começo, o Go é um ecossistema, então você tem GoLint, você tem GoVet, você tem GoVunCheck, que verifica cheques de segurança. Então, configure uma pipeline para que seja fácil para os times. Você pode fazer já criar imagens. Tem o ko.io, que é uma ferramenta que gera Docker, containers Docker já específicos para Go, otimizados para Go. Para build, eu recomendo essa ferramenta, que é um dev brasileiro, o Go Releaser, que é usado pelos maiores projetos de Go do mundo. Tá? Todos os grandes projetos usam o Go Releaser. É uma ferramenta para gerar binários muito rápido, muito efetivo, muito padronizado, muito otimizado. Então ele gera já container, gera um monte de outras coisas. Então eu recomendo você configurar isso quanto antes. Defina bibliotecas padrão. Então, quais bibliotecas você vai usar? Existe, como eu comentei, as bibliotecas padrão de Go, que o recomendado é você usar o máximo possível, mas você pode, por exemplo, no PicPay, a gente definir uma biblioteca interna de observabilidade, de instrumentação. E essa biblioteca, atrás dela, eu tenho parte da biblioteca padrão de Go, tenho parte da OpenTelemetry e outras definições que a gente tem. Então, a gente definiu que para esse feature, a gente vai usar essas 7 de bibliotecas. Então, isso ajuda muito os times a se manterem atualizados. A gente vai usar, por exemplo, o Xi, que é uma biblioteca para facilitar a criação de APIs. Ou a gente vai usar a biblioteca para gerar código, gerar documentação OpenAPI a partir do código. Então, defina um set de bibliotecas do seu time ou crie suas bibliotecas internas. Como nós fizemos, nós temos biblioteca para observabilidade, tem biblioteca para facilitar a criação de APIs, para facilitar um template de CLIs. Todas as nossas CLIs a gente definiu que usa o Cobra, que é uma biblioteca para CLIs.
todas as bibliotecas, a observabilidade é usando a nossa biblioteca, que é uma camada em cima do OpenTelemetry e outros vendors de observabilidade. Então, você definir as bibliotecas e fazer uma curadoria de bibliotecas e criar as suas, vai facilitar muito você evoluir o teu projeto mais rápido. A gente tem um pacote de bibliotecas que são usados por vários times, quase todos os times usam, e quando a gente precisa atualizar um bug de segurança ou adicionar uma nova feature, automaticamente todas as aplicações já conseguem ter acesso a isso, então acelera muito o desenvolvimento. Cria uma comunidade interna, então a gente tem no PicPay de novo uma biblioteca, uma comunidade interna que se reúne, que tem um canal de comunicação, que se encontra, vai ter evento presencial, vai todo mundo junto. Então é legal você ter essa comunidade para as pessoas se ajudarem. Assim como as comunidades externas são importantes, ter uma comunidade interna, porque você tem o contexto da tua empresa, você pode fazer com que um time ajude o outro. Quanto maior a tua empresa, mais importante é você ter uma comunidade. Facilita o onboarding, a gente tem documentação interna para quem está começando, quais são as bibliotecas, qual é o processo de build. Então, criar uma comunidade interna dentro da empresa é mega importante assim, para você crescer, ter um crescimento natural e mais ordenado. Apoie uma comunidade. Então, além de você criar uma comunidade interna, apoie uma comunidade como a GopherCon, como Meetups. Então, patrocine isso, palestre, incentive o time a participar. Então, isso vai fazer com que... Tem várias vantagens. Tipo, você vai treinar o teu time, óbvio, mas você vai, como empresa, ganhar notoriedade. Dá um exemplo. A Globo.com está todo ano, desde que a gente criou a GopherCon, ela está sempre patrocinando. Então, quando você pensa em Go, você é um dev que pensa, eu quero trabalhar com Go. A Globo é um dos primeiros lugares que vem à mente para você mandar currículo. Então, isso é uma win-win situation. Tipo, o time interno ganha, a empresa ganha, a comunidade ganha, certo? Então, incentive o time a participar, pegue os cases internos da tua empresa, transforme em palestra ou em blog post ou em vídeo e incentive as pessoas a palestrar e a participar. Isso vai evoluir o time, vai evoluir a empresa, vai evoluir a comunidade, todo mundo ganha com isso. E lucre, óbvio. O objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Go é uma linguagem muito econômica, você consegue rodar coisas muito complexas, muito performáticas, gastando muito pouco, que é o que a empresa quer, gastar menos e ganhar mais dinheiro. Então, lucre. Use Go para ganhar dinheiro, que aí você consegue palestrar, consegue patrocinar, consegue contratar mais gente. Então, olhe Go como uma forma de se economizar muito. Você consegue ter performance muito maior, você consegue ser mais escalável, você consegue ser mais resiliente, gastando menos. Cara, só vejo vantagem. Então, use Go como uma alavanca, uma vantagem competitiva em relação aos teus competidores, em relação ao mercado, porque é uma linguagem que vai te fazer crescer o time, crescer em arquitetura, em performance, sem gastar milhões de infraestrutura, de memória, etc. Tá? Então, dá uma olhada nisso. Go tem um ranking das linguagens que menos gastam energia elétrica, por exemplo. O Go é um dos top, performance. Então, dá uma olhada nisso, acho que é muito importante. Esse é meu site, eltomineto.dev. Esse é meu e-mail, se você quiser trocar uma ideia. Esses slides estão no meu site, tem lá um link palestras, você pode baixar o PDF e clicar nos links. Então, o meu próprio site tem bastante coisa sobre Go, que é tudo que eu vim aprendendo em Go nos últimos 10 anos, eu fui transformando em conteúdo, então está lá. Então, eu adoro bater papos sobre Go, sobre arquitetura de software, então estou mega à disposição, é só me procurar, mandar e-mail ou me procurar no LinkedIn, é fácil de encontrar pelo meu nome. Beleza, eu espero que tenha gostado, eu quero fazer mais alguns conteúdos sobre Go, então se tiver alguma sugestão, comentário, feedback, fica à vontade. Eu esqueci de colocar o link aqui, mas é o asemanago.dev, então se quiser se inscrever já na newsletter para começar a receber os conteúdos a partir de todas as segundas-feiras, beleza? Valeu, pessoal!